Desde 2015, não é apenas sobre salas de aula, atividades, provas e ensino superior de qualidade. É sobre produzir e disseminar o conhecimento de uma forma diferente. Uma forma inspiradora, divertida. Uma forma inteligente, descontraída. É sobre ter visão, coragem e responsabilidade para encarar de frente os novos problemas da sociedade. É sobre pôr a mão na massa, ir além dos muros da faculdade. É sobre ser coerente com nossa missão, visão e os nossos objetivos. É sobre ter responsabilidade social, não só com essa atual geração, mas com o nosso futuro. Aqueles que vão continuar por nós, tudo isso. É sobre ir além do horizonte e usar a tecnologia para realizar sonhos, interiorizar a educação, usar o ensino à distância para criar oportunidades, quebrar barreiras. É sobre crescer junto com Baturité, com o Ceará, com o Nordeste e, por que não, com o Brasil. Sonhe conosco. Faculdade do Maciço de Baturité. Seu sonho a seu alcance. Boa noite a todos, boa noite, senhor Cláudio Rodrigues, seja bem-vindo à Faculdade do Maciço de Baturité. Está me ouvindo bem aí? Boa noite, pastor, graças a Deus, ouvindo muito bem. Que bom. Quero aqui dar, primeiramente, as boas-vindas a todos os nossos irmãos aí, alunos, internautas que estão hoje aqui conosco. Hoje nós estaremos aqui nessa live. Primeiramente, quero também pedir perdão. Algumas atribuições me fizeram eu atrasar um pouco, mas graças a Deus deu tudo certo. E nós estamos aqui hoje para falar um pouco, né, sobre essa Bíblia textual, esse desafio a qual o Dr. Cláudio Rodrigues vai estar hoje explanando um pouco sobre essa visão, né, sobre o que essa Bíblia, afinal de contas, né, que hoje está sendo trazida pela editor da BTX, não é isso? Está sendo trazido para a nossa comunidade, né, para nossos cristãos. O que é que essa Bíblia tem de diferente das demais? Então, Dr. Cláudio Rodrigues, eu tenho um hábito de todos os nossos momentos em que nós estamos reunidos, de sempre iniciar com oração. Isso já faz parte da nossa história aqui na nossa faculdade. Então, eu quero pedir permissão a todos os irmãos que estão aí conosco aí também assistindo essa live com o Dr. Cláudio Rodrigues, que nós possamos tirar esse momento para todos estarmos orando. Então, eu convido você a fechar teus olhos e curvar tua cabeça e nos trazer nesse momento de oração. Deus Pai Todo-Poderoso, a Ti, Senhor, seja dado toda a honra e toda a glória. Estamos aqui, ó Pai, graças à Tua misericórdia, graças, ó Pai, à Tua soberania, à Tua providência. Deus, contempla cada lar aqui representado. Nos traz, ó Pai, nesta noite, a Tua unção, a Tua presença de uma forma sobrenatural, nesse momento que vamos estar aqui reunidos, Pai. Que Tu possa, ó Pai, pela unção e poder do Teu Santo Espírito, conduzir todo esse trabalho conforme a Tua vontade. Abençoe, ó Pai, cada um dos Teus filhos e filhas que estão nos escutar agora nesse momento. Os guarda, os protege, em nome de Jesus. Amém. Então, professor Dr. Cláudio Rodrigues, né? Mais uma vez, seja bem-vindo. Eu sou o professor pastor Edilson Castro. Para nós é uma honra estarmos aqui nesse momento, tirando esse pequeno momento para estarmos conversando um pouco. E o que nós temos aqui, acredito que todos que estão aqui ligados agora, nesse momento, é a palavra
curiosidade. Eu acredito que este é o início de nossa conversa aqui, né? Nós estamos curiosos, senhor Cláudio Rodrigues, para que você possa nos dizer, afinal de contas, né? O que é essa Bíblia textual? O que é que ela traz de inovação? Afinal de contas, nós sabemos que muitas e muitas Bíblias já foram lançadas, né? Nós temos Bíblias aí de todo gosto, de todo tipo, várias delas trazendo propostas diferentes, cada uma delas trazendo uma proposta dizendo, olha, essa é diferente. Então, eu pergunto logo de início, né, nessa conversa, num sentimento de curiosidade, o que é a Bíblia textual? O que é que ela vai trazer de diferente, professor? Vou ficar chamando de professor por um hábito, viu? Tá. Então, vamos lá, professor Edilson. Olha só, eu primeiramente quero agradecer imensamente pelo tempo do senhor. Eu sei que esse atraso aí foi muito. Tanto o irmão tem a sua vida ocupada aí nos seus afazeres diários. Bom, realmente, né? Às vezes algumas pessoas perguntam, ficam muito curiosos de saber o que é a Bíblia textual. Nós podemos começar pela base textual da Bíblia textual. Primeiro, isso começa toda a diferença da Bíblia textual. A sua base, ela não tem a base nos textos maçoréticos e tampouco nos textos receptos, né? A base textual da Bíblia textual é a Bíblia hebraica crítica e todos os avanços da Bíblia hebraica crítica. A Septuaginta, né? Nós destacamos muitos textos que até então nenhuma Bíblia teve a coragem de trazer da Septuaginta para o português e ali colocar na Bíblia. O Pentateuco samaritano, também a sua base está no Pentateuco samaritano. Claro. E nos rolos de Qumran. Quase que entre 70% a 80% da Bíblia textual, da sua base textual do Velho Testamento, são os rolos de Qumran, né? Hoje, professor, nós sabemos que os rolos de Qumran são os documentos bíblicos mais antigos. Não há nada mais antigo do que os rolos de Qumran. E para o Novo Testamento, a base textual, a solidez da Bíblia textual está no Novo Testamento grego, do Nestle Aland, da 28ª edição. Então, isso se compõe todo o acervo, né, vamos dizer assim, toda a estrutura textual da Bíblia textual. Então, essa curiosidade de muitas pessoas, por que está escrito, o que está escrito lá? Na Bíblia textual apenas, isso já estava escrito há muitos e muitos e muitos anos atrás, e a Bíblia textual apenas colocou isso nessa edição, nessa primeira edição em português, e ela já está na 4ª edição em espanhol. Ela existe em espanhol, já na 4ª edição, e um sucesso tremendo em toda a língua hispana, está sendo traduzida para o inglês, e agora tivemos a grata satisfação de um trabalho de 9 anos, e 3 meses, com a tradução para o português. Professor Cláudio, eu já estou aqui com alguns internautas que já adquiriram a Bíblia textual. E como alunos, e como pesquisadores, e como curiosos, né, das Sagradas Escrituras, eu tenho aqui, por exemplo, a Eclésia, eu acredito que deve ser algum irmão de algum seminário. Ele já faz uma pergunta aqui que eu acredito que o senhor pode nos ajudar a responder. E a gente queria que esse nosso bate-papo fosse muito também de pergunta e resposta dos próprios internautas, que eles começam aqui, né? Ótimo. E a gente vai esclarecendo. Ótimo. E fica mais legal. Ele pergunta o seguinte, ele disse que ele considera, ele já fez aí um tour, né, da Bíblia, né, e considera um ótimo trabalho. Mas ele faz a pergunta, mas sinceramente tenho muita dificuldade para compreender a escolha da tradução, e ele cita Isaías capítulo 6, versículo 2. Eu vou aproveitar e vou pegar minha Bíblia aqui, e eu vou ver
Isaías capítulo 6, versículo 2, da minha versão, né? Eu não sei como está aí na Bíblia textual, mas Já estou pegando aqui na textual. Pronto, na textual. Na nossa versão aqui, que é Almeida Revista e Corrigida, Isaías 6, 2, vamos ver o que é que diz aqui. Em Isaías capítulo 6, versículo 2, os serafins, aqui na minha tradução, né? Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu os rostos, e com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. Como é que está na Bíblia textual? Conforme eu disse, o irmão, a Bíblia textual ela não tem a sua base textual nos textos maçoréticos. Então, a pergunta que o irmão fez foi uma pergunta muito interessante. A expressão que utilizamos aqui é por causa do ato traidor. Capítulo 6, correto, de Isaías? 6, isso, capítulo versículo 6, 2. versículo 2, ele está citando isso. Tá. Por causa do ato traidor, se havia feito estar de pé os serafins. Cada um tinha 6 asas, 2 para cobrir seus rostos, 2 para cobrir seus pés e 2 para voar. Assim está na Bíblia textual. Talvez a dúvida dele está na expressão. Por causa. Por causa do ato traidor. Isso. Quem foi o traidor aí? Então, é muito interessante que esse irmão busque as notas de rodapé. Isso é um assunto muito extenso, pastor. É um assunto bem extenso mesmo. Não só aí em Isaías, mas também em Jó tem essa expressão. Em Gênesis tem essa expressão. Por causa do ato traidor. A Bíblia muito cristocêntrica. Ela identifica Jesus, ela mostra Jesus nesses versos. Todo esse trabalho de tradução da Bíblia textual foi feito pela Sociedade Bíblica Textual da Espanha. E tanto esse verso, como outros versos também, talvez na mente das pessoas possam gerar um pouco de dúvidas e saber de onde vocês tiraram isso, que ideias vocês tiveram de tirar essas coisas, de onde está escrito isso. A nota de rodapé da Bíblia textual, ela explica muito bem o ato traidor. Se nós formos aqui na nota especial 168, que é a nota especial da Bíblia textual, que nos remete ao final da Bíblia, ela vai dizer aqui, permita-me ler, pastor, sobre este ato traidor que nós vamos observar aqui, 168. Isso é muito importante para quem entende muito de hebraico. Os hebraístas, isso aí vamos dizer assim, é um estudo muito profundo sobre o hebraico. Isto é um homônimo. No hebraico, isto é um homônimo. Termo utilizado para designar que uma palavra tem 2 significados, né? E nós encontramos 2 significados diferentes, em virtude de sua importância teológica. Os seguintes homônimos no hebraico merecem especial consideração, que é preço de resgate, por causa de uma luminária e por causa do ato traidor. Todos esses 3 são homônimos. E ali, que é o do advérbio meral, e ali tem essa comparação toda que a Bíblia textual faz e a explicação tudo isso. É um assunto muito extensivo, mas o irmão que já tem a Bíblia textual em mãos, eu considero, eu gostaria que ele fosse as notas de rodapé, fosse até as notas que está ao final da Bíblia, para que ele possa entender. Está muito bem explicado. A Bíblia textual tem essa propriedade que ele explicou muito bem sobre isto. Uhum.
Pastor, o senhor Djalma Luiz, ele pede aqui, né, para o senhor citar a página da obra do Emanuel Tove, que respalda a BTX. Aí eu não sei quais são essas obras. Não é a página, mas sim temos várias páginas, né, que respaldam, do Emanuel Tove, que respaldam. Eu estou aqui com o livro aqui do professor Tove, né, é este aqui, né, e eu posso citar uma página aqui que respalda perfeitamente a obra do Tove. Vamos lá. Por exemplo, aqui eu tenho aqui que eu cito muito nas minhas apresentações, que é a página 315 da obra do professor Tove, aonde ele fala aquela história de Ezequias e de Isaías, que Ezequias pediu 15 anos a mais, né, de vida. Deus lhe concedeu 15 anos a mais de vida. Então, aqui o professor Tove diz que o versículo 7 não pode existir na Bíblia, porque no versículo 5, Deus já promete a cura para ele. Então, o versículo 7, ele novamente pergunta da seguinte forma, existem paralelos também, outras razões sobre o motivo do versículo 7 não ser apropriado no contexto. Certo. Portanto, parece, professor Tove falando, parece que o versículo 7 foi acrescentado em Reis. Então, esse é um dos pontos que a Bíblia textual se respalda no livro do professor Emanuel Tove. Há muitos outros, muitos outros. Cláudio, me diga uma coisa, com relação, quando a gente vê essa inovadora, né, eu diria que é uma Bíblia que vai trazer, não cheguei a ver ainda, né, vou ter essa oportunidade amanhã, se Deus quiser, amanhã pela manhã eu estarei em um café da manhã com o senhor pessoalmente lá, eu espero que tenha um exemplar já guardado aí para mim, que com certeza eu vou adquirir. Creio que sim. Né? Já vou adquirir, mas assim, você como conhecedor do trabalho que está sendo feito e apresentado, como você vê isso na perspectiva de acréscimo, não só para um estudante de teologia, mas eu penso na questão do próprio pastor, aquele pastor que se aprofunda na escritura, de que forma essa Bíblia textual vem a contribuir para a pregação. Ela teria algo mais, ou isso poderia atrapalhar o que já está sendo pregado? A gente vê aí, num pequeno versículo, já trazendo algo diferenciado. Essa Bíblia poderia, ela, ser colocada no púlpito para uma pregação normal, ou ela só seria usada mais para um estudo aprofundado da Escritura? Pastor, para minha grata satisfação, já há igrejas que estão adotando a textura para a leitura congregacional. É muito importante que nós possamos venhamos saber que a base textual, novamente eu falo, a base textual da Bíblia textual não é os textos receptos, não é o texto massorético. Então, é muito importante que o leitor saiba disto. A João Ferreira de Almeida é uma proposta de tradução. NVI é uma proposta de tradução. Todas as nossas Bíblias, todas elas são propostas de tradução com a sua base no texto majoritário. Uhum. A Bíblia King James também é uma proposta de tradução. A Bíblia textual é uma proposta de tradução nos textos críticos, nos textos mais antigos. Quando Erasmo de Róterdam fez aí a tradução para o grego, né, compilou todo o grego aí com os textos receptos, ele tinha apenas 6 documentos na época dele que ele pôde ter acesso a esses 6 documentos confiáveis. Já a Bíblia textual, ela tem os seus documentos base, como nós falamos, dos rolos de Qumran. Se fizermos uma comparação e o Novo Testamento, no Nestle Aland.
Então, se fizermos essa comparação, claro, vai haver muitas diferenças. Como, por exemplo, pastor, vamos lá, Mateus 19, 26. Em todas as nossas Bíblias, nós olhamos, para Deus tudo é possível. Ok, não temos nenhuma dúvida nisto, para Deus tudo é possível. Mas na Bíblia textual não é para Deus tudo é possível. Não estamos aqui verificando a onipotência de Deus. Sim, para Ele tudo é possível. Mas o verbo grego lá é mapá, que significa ao lado de, junto a, com. Então, na Bíblia textual está traduzido, com Deus tudo é possível. Todas Amém. as coisas são possíveis com Deus. O irmão vê a preposição, a alteração da preposição. Na King James também está traduzido corretamente. With God, com Deus. Então, a tradução desses pontos, dessas pequenas variantes, o irmão também, muitos irmãos vão encontrar essas variações, essas interpolações que nós encontramos nessas Bíblias. Mas há outras que nós não vamos encontrar, por exemplo, o final de Marcos. Na Bíblia textual, você não vai encontrar o final de Marcos, do versículo 8 ao versículo 20, porque nos versículos, nos manuscritos, nos documentos mais antigos, entendemos que o final de Marcos não existe. Matéria de seminário, eu tenho quase toda certeza que isso é matéria em seminário, em faculdades teológicas. Então, a Bíblia textual, ela vem trazendo essa proposta de tradução. Ela é, respondendo agora à pergunta do irmão, ela é, sim, irmão, um instrumento de consulta. Ela é, sim, um instrumento de estudo. E muito bem, não sei se o irmão está acostumado a ouvir, muitos pastores de púlpito têm o costume de dizer, lê o texto bíblico e diz, olha, no grego está escrito de outra forma. No grego ou no hebraico está escrito uma expressão diferente. Na Bíblia textual, essa expressão diferente e essa expressão de outra forma está na Bíblia textual. Como ela interpreta composição disto. Foram 40 anos de trabalho da Bíblia textual para o espanhol, né? Que já está na 4ª edição. Então, aí é o trabalho que nós temos em relação da Bíblia textual. Isso é muito importante, porque isso vai nos ajudar, nós pastores, né, que leva a palavra, exatamente o que o senhor acabou de dizer. A gente tem essa mania de pegar, olha, nessa passagem original grego, essa significa isto, né? Então, a Bíblia já vai trazer o isto, né? Já vai trazer o isto, não vai precisar ir estar separando. Entendi. Justamente. Entendi. Agora, Cláudio, me diga uma coisa, assim, no teu ponto de vista, como é que tá a aceitação, como é que está o trabalho, qual é a expectativa de vocês com relação a essa tradução, como é que está a receptividade, né? O que é que você está achando de tudo isso aqui? A nível Nordeste, principalmente, hoje falando agora de Nordeste, né? Você está aqui nos visitando, né? Tá. Antes de eu estar no Nordeste, é claro que eu lancei a Bíblia lá no Sul, né? Eu sou do Rio de Janeiro, lançamos ela. Estive em Porto Alegre, lançamos também em Porto Alegre para alguns teólogos lá. Pastor, a aceitação... Já estive em João Pessoa, antes de estar aqui, estive em João Pessoa também, estive em Recife. A aceitação é da mais alta qualidade. As pessoas estão gostando. Todos estão trazendo para mim, pastor, uma frase, uma expressão muito interessante. Irmão, você foi muito corajoso. Eu não sabia que eu seria tão corajoso assim de lançar uma Bíblia daquilo que já foi escrito, pastor. Entendeu? Aquilo já estava escrito, aquilo que já estava nos rolos, aquilo que já está na Septuaginta, no Pentateuco Samaritano. Apenas traduzimos para o português e colocamos isso. Então, não estamos inventando nada. Um ponto muito importante, pastor. Aqui, na Bíblia textual, não há um achismo de um editor, né? Eu penso que dessa forma vai ser melhor traduzir, porque vamos colocar numa linguagem mais atual. Não, nós não vemos isso na Bíblia textual, né? Aquilo que foi escrito, como, por exemplo, por causa de um ato traidor. Encontramos os estudiosos, os eruditos,
verificar o que é um homônimo nessa palavra. E ali eles explicam com qualidade teológica, explicando ponto a ponto, item a item, sobre esse tipo de trabalho que foi feito. Certo. E com relação à distribuição da Bíblia textual, como é que vocês pretendem fazer? Porque eu estou vendo que todo esse trabalho que você hoje faz, e visitando, fazendo as lives, vindo aqui, não só em Fortaleza, como nos outros estados já do Brasil, e após esse pré-lançamento, essa Bíblia vai ficar sendo vendida mesmo normalmente no comércio, ou vai ser somente através da BV? Como é que vai ser feito isso daí, Cláudio? Ela está sendo vendida em todas as plataformas digitais de vendas. Amazon, Submarino, Lojas Americanas, na sua plataforma de venda escolhida, preferida, onde você compra, e nas livrarias físicas, na Casa da Bíblia, nas livrarias da BV, na Nextbooks, todas essas livrarias que existem, tanto digital como livraria física. A minha ida para esses locais e mostrar a Bíblia pessoal é por causa dessas dúvidas, pastor. E nós sabemos que nós estamos trazendo algo que não é o texto majoritário, mas é algo que também já, como eu disse, já foi escrito. Nós queremos apenas trazer essa proposta de tradução relacionada no texto majoritário e com a sua base textual aqui também no texto, no livro do professor Tove, né? Então, não só neste, mas também no outro livro do professor Tove e também do livro do Capelos. Tem algumas coisas sobre o Capelos, muito poucas coisas, mas também tem. Então, a distribuição da Bíblia textual, ela já está completa, ela vai permanecer. Nós fizemos 30 mil Bíblias, pastor, 30 mil. Na primeira semana, nos primeiros 15 dias, foram vendidas mais de 10 mil Bíblias. Então, é um trabalho em que as pessoas... Eu acho que a internet do seu Cláudio aí deu uma travada. Travou sua internet, você estava... Eu estou no hotel, talvez seja a internet do hotel que está um pouco lenta. Pode ser isso. Mas, Cláudio, me diz uma coisa. Pelo que eu entendi também, você me falou aí que, por exemplo, que no Evangelho de Marcos, né, você tem, então, não tem um final, né, como você falou. Ou seja, vai acontecer, pelo que eu entendi, em algum momento a Bíblia não ter até algum livro. É isso? Vai acontecer dela não ser 100% da que nós temos a costume de utilizar. Não, os livros o livro sim, mas não completo. Mas não completo, é isso? Aí, assim, a exemplo de Marcos, eu pergunto, vamos supor, Apocalipse, né? Ele está na íntegra ou também tem alguma parte? Como é que está essa questão quais os livros que estão faltando algo? Não é que esteja faltando, né? Que não está, que for traduzido na sua parte original, né? Isso que eu entendi, né? Que eles não estão dentro do Corão, né? Isso. Não é isso? Quais seriam esses livros? No Novo Testamento, do Novo Testamento do Nestle Aland, da 28ª edição da publicação da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, a Sociedade Bíblica do Brasil publicou o Novo Testamento Nestle Aland, a 28ª edição. O que a Sociedade Bíblica Textual fez? Ela traduziu para o espanhol e para o português. Então, essa publicação já existe. E nesta publicação, não vai encontrar Jesus escrevendo na areia. Não vai encontrar, porque todos nós sabemos que isto é uma transmissão oral, é uma coisa que foi acrescentado bem depois, né? Esta casta não sai senão com oração e jejum. Também não vamos encontrar este versículo na Mateus 17, 21. Também não vamos encontrar. Então, algumas outras interpolações, variantes textuais, nós não vamos encontrar na Bíblia textual. E elas vêm identificadas em colchetes. Alguns livros, não sei se o irmão já reparou, algumas Bíblias, vem em colchetes e ao final vem escrito:
estes versículos não se encontram nos manuscritos mais antigos. Ora, professor, se eles não estão nos manuscritos mais antigos, por que foram colocados na nossa Bíblia? A Sociedade Bíblica do Brasil lançou agora uma edição da Nova Almeida atualizada, e também vai lá em colchete, e lá embaixo escrito: estes versículos não se encontram nos manuscritos mais antigos. Todos nós sabemos que Erasmo de Róterdam compilou o textos recebidos que nós temos, né? Fez a edição desses textos recebidos. E houve alguns acréscimos ali, porque ouviu-se dizer, e até numa carta que ele enviou ao Papa da época, ele disse que, diante de algumas dificuldades que ele estava encontrando, ele resolveu incluir alguns versículos. Então, a Bíblia textual, ela omite esses versículos. Se não está, não está. Se não está, não devemos colocar na Bíblia. Agora, pelo que eu entendo também é o seguinte, Cláudio, que o fato da Bíblia textual não vem com um propósito, eu diria assim, de anular o que a Bíblia tradicional, né, que nós utilizamos, né, em termos de algumas passagens, algumas frases que foram acrescidas, né, não está no texto original, mas assim, o que está acrescido também não anula o seu significado e a sua verdade, como o senhor acabou de mencionar quando a gente iniciou a live, né, como relação a Deus tudo pode, não foi que a gente tem colocado, né? Em Deus tudo é possível para Deus, né? Então, quando você vê isso escrito na nossa Bíblia, aqui, Tradução Almeida, essa verdade continua, né? Eu acredito que a gente tem que pensar bem a Bíblia textual, não como algo que vem afrontar o que já existe, mas não, vem para dar uma luz, né? De uma forma exegética, mais aprofundada, né? Daquilo que já foi escrito, não está sendo inventado, né? Ela está sendo fiel àquilo que os primórdios, né? Está sendo fiel ao que foi escrito, mas isso não vem anular o que nós temos em mãos hoje. Porque eu fico imaginando que depois os irmãos, pois então essa Bíblia aqui não me serve, a verdadeira, não. A Bíblia, eu acredito, e vai continuar sendo, né, a palavra de Deus, e o que nós temos aqui, né, não anula as verdades. Eu penso dessa forma. Ou estou equivocado no meu pensamento? Não, de forma alguma. Pastor, eu me converti lendo a Bíblia revista e corrigida. Então, esse é um ponto muito importante que o irmão está tocando. A Bíblia textual não vem dizendo para você guardar a sua Bíblia. Não, toda a essência da salvação, toda a essência do Espírito Santo, de Deus, de Jesus, está nas Bíblias que nós temos hoje no texto maçorético. Amém. Mas existem mais de 12 mil variantes textuais. 12 mil contadas, pastor, mais de 12 mil variantes textuais, como essa que nós falamos. Deus é onipotente? Sim, Deus é onipotente, não há problema nenhum, Deus é onipotente. Mas nós queremos dizer que com Deus nós podemos todas as coisas, com Deus tudo é possível. E não só esse ponto, mas também há outros pontos que nós observamos lá em relação aos estudos que existem e são mencionados isso em todos os lugares, em todas as partes, e a Bíblia textual, ela omite, ela não segue com essa linha de raciocínio de colocar aquilo que não foi escrito. Perfeito, perfeito. Agora eu vou lhe forçar aqui agora um pouco mais aí o seu conhecimento da Bíblia textual. Assim, o que é que você pode nos dar de curiosidades interessantes que a Bíblia vai trazendo, algum nome, algum significado que às vezes passa desapercebido por nós e que ela traz aí à luz? E esse rapaz, eu nem imaginava que isso aqui existisse. O que você pode nos trazer aí de novidade aqui para poder nós internautas, e eu, lógico, né, ficar mais curioso ainda em ter a Bíblia? Claro que sim.
Primeiramente, pastor, os nomes de Deus, eles são a deidade de Deus. Ele é muito clara na Bíblia textual. Elohim, Javé, Elohei, El Shaddai, Hadol, e aí por diante. Todos os nomes de Deus são classificados. Deus é chamado como ele quis ser chamado, não como Deus e Senhor apenas. Claro, ele é Deus, sim. Você vai encontrar a palavra Deus na Bíblia textual? Vai encontrar, sim. Mas Adonai, Logos, então esses nomes já passa a ser uma curiosidade, um fato bem interessante. Mas há um versículo, como por exemplo, eu amo este versículo e eu acho que isto vai agradar muitas pessoas. Mas antes disso, pastor, eu quero dizer que se Calvino tem razão, aos calvinistas que estão nos assistindo aí, eu acho que há muitos, se Calvino tem razão, palmas para Calvino. Se Armínio tem razão, há também muitos arminianistas aí nos assistindo, palmas para Armínio. A Bíblia textual, ela não defende uma corrente teológica de interpretação por essa área. Então, por exemplo, quando nós lemos lá, pastor, João 6,37, nós lemos assim, todo aquele que o Pai envia-me a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus falando. Ok, não há dúvidas sobre isso, na Bíblia textual também está dessa forma, em todas as nossas Bíblias estão dessa forma. Então, nós estamos lendo João, continuando lendo João. Capítulo 6, 37 diz assim, agora quando nós chegamos em João 15, capítulo 15, versículo 2, digamos assim, toda vara que está em mim não dá fruto, eu tiro. Mas espera lá, vamos parar para pensar. Se Jesus, Deus, levou-nos a Jesus e ele nos agarrou e de maneira nenhuma ele nos lança fora. Mas se você está com Covid, se você está com depressão, problemas no seu casamento, desempregado, você não dá um dos frutos do Espírito, ou você não dá fruto de forma alguma, Jesus te... Ou, lá no versículo 6, da mesma forma, a não ser que aquele não esteja em mim, Jesus também falando, aquele que não está em mim é como um ramo seco que também é jogado fora. Então, ou seja, se você está nele e não dá fruto, ele te joga fora. Se você não está nele e você é seco, ele também te corta, joga fora. A Bíblia textual traduz isso numa propriedade muito grande, porque a palavra grega ali é airó, que significa levantar, a primeira aceitação, levantar. A segunda aceitação, carregar sobre si mesmo. A terceira aceitação, tirar, lançar fora. Então, a Bíblia textual ela é um estudo contextual. Então, ela analisa o contexto. E pelo contexto de uma videira, pelo contexto de uma vinha, pelo contexto de um viticultor, ele nunca tira, nunca arranca um ramo que está na videira apenas e bom. Não está morto, não está seco, ele está bom, apenas não dá fruto. Olha que coisa interessante. Então a Bíblia textual traduz: todo ramo que está em mim e não dá fruto, eu o levanto. Levanto, não dá. No contexto de um viticultor, o que ele faz? A cepa, né, aquele troncozinho da videira, chamamos de cepa, vai florescendo e vai florescendo e vai florescendo. O que o viticultor faz? Ele vai levantando. Ele vai levantando. Aquele ramozinho que é todo enroladinho, verdinho, né? É dali que nasce a uva. É dali que floresce e a uva vem em seguida. Então ele vai levantando, vai agarrando no arame e a videira vai levantando, a parreira vai levantando e as uvas dão no alto. Então assim é. Todo viticultor faz assim. Então, a Bíblia textual traduz: todo ramo ou pâmpano que está em mim não dá fruto,
eu levanto. Olha aí. Tremendo, tremendo mesmo, tremendo mesmo. Totalmente diferente do que a gente prega. Totalmente diferente, pastor, né? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Muda a Complicado. teologia? Muda, Muda a teologia? Muda. Claro que muda, muda. muda. Totalmente. Mas a aceitação. Aí talvez os calvinistas estão dando aí palmas e palmas para nós, palmas e palmas pela Bíblia textual. Gente, não pense, novamente repito, se Calvino tem razão, palmas para Calvino. Se Armínio tem razão, palmas para os arminianistas. Mas a Bíblia textual não defende nenhum tipo de teologia dessa forma. A Bíblia textual também nós não vamos encontrar nela nenhum tipo de exegese, nenhum tipo de hermenêutica sobre algum texto. Nós apenas, a Sociedade Bíblica Textual, apenas traduziu, deixa a interpretação por sua conta, deixa a hermenêutica por sua conta, você desenvolve a sua pregação, você desenvolve a sua crítica. Nós também estamos sendo muito criticados, sem dúvidas, nós não estamos agradando a todos, né? Então aí seremos com a Bíblia textual. Eu vi aqui uma curiosidade, isso aqui foi no grupo de pastores, e eles falaram hoje uma palavra, né, aqui comentaram, né, dessa palavra. Deixa eu localizar aqui, eu queria também que o senhor explicasse aqui um pouco de uma palavra que foi comentada, eu acredito que ontem, quando o senhor esteve lá na igreja do pastor Salomão, né? O senhor esteve Sim, lá, estive ontem lá. fazendo, divulgando, né? E aí hoje o pessoal já fizeram ciúme aqui, né? Quem esteve lá e quem não foi, né? Já começaram a fazer o ciúme. E eu quero me lembrar aqui, deixa eu ver se eu localizo aqui uma palavra interessante que eles disseram. E aí eu digo, rapaz, o que é báculo? Pastor, o que E é aí já báculo? estava aqui no grupo aqui, disse, o que é báculo? Aí eu digo, rapaz, eu vou fazer essa mesma pergunta quando tiver com o Cláudio, Tá. né? E que ele mate um pouco aí a curiosidade. Tá bom, tá bom. Vou falar assim. Antes de falar o que é um báculo, vamos falar sobre a criação da mulher, né? Certo. Deus criou isso que eu tive com ele ouviu também que um homem tem uma costela a menos. Tem pessoas que dizem que um homem tem uma costela a menos, porque Deus tirou a costela do homem de Adão para fazer a mulher. Gente, é um absurdo isto. Se você comentar isso do lado de um doutor na área médica, ele vai dizer, meu Deus, da onde você tirou isso que um homem tem uma costela a menos? A costela, pastor, ela não tem em nenhum lugar da Bíblia, nenhuma referência de um ato gerador. A costela não há. A Bíblia diz que é tsela. Tsela está lá no hebraico, tanto no texto massorético, como no texto de Qumran, como na Septuaginta, a Septuaginta com um parêntese aí. Na Septuaginta está como pleura. Vamos traduzir como costado. Costado. O que é o costado do homem? Eu vou tentar aqui abaixar a câmera. O costado do homem é essa parte aqui, ó. Aqui, o costado. Daqui para baixo, o costado. O costado do navio, né? O costado do navio. O costado das encostas dos morros, lá de cima até embaixo. Em outras partes da Bíblia, foi traduzido também como encostas, lado, né? Portas laterais, sempre nesse pensamento de lado. Então, Deus tirou do costado do homem, do homem, para fazer interessante, tirou um quê? O texto bíblico não menciona. Vou ler aqui, pastor, permita-me ler aqui. Sim, vamos. Vou pegar aqui Gênesis 2, capítulo 2, versículo 6, se eu não me engano. Vamos lá, 2, 6. Não é 2, 6, não.
1:26. 1:26. Não, perdão. Isso aqui. Aqui. E Adonai, façamos um homem. Aqui, ó. Vou por aqui. Deixa eu pegar exatamente o versículo. Seria o 2:21? 2:22. Sim, 2:21. Eu queria pegar um pouquinho antes, mas vamos lá. No 2:21 já está certinho. E Elohim fez cair sobre o homem um êxtase. Não foi um sono, foi um êxtase. E o fez dormir. E tomou uma do seu costado e fechou a carne no seu lugar. Tomou uma. Uma o quê? O texto não fala o que não... O texto bíblico está bem claro lá. Do seu costado, o que é cela. Costado, cela. E fechou a carne, no hebraico, basar. Fechou a carne, basar. Strong define basar como a pudenda do homem, órgão genital masculino. Deus diz em alguns lugares, lá em... Eu estou tentando lembrar a passagem, que o pacto dele está na vossa carne. Ou seja, quando se corta o prepúcio do judeu, quando faz a circuncisão, o pacto está na carne, não na carne, está na carne. Em Ezequiel, aquela famosa história daquelas israelitas prostitutas, que elas amaram os egípcios por causa de quê? Por causa da sua carne grande, como a carne do jumento. O que é carne aí, pastor? É o pênis. Como um pênis do jumento. Vamos dizer logo... É um homem, órgão genital masculino. Strong fala sobre isto. Ok, a Bíblia textual não vai mais adiante. A Bíblia textual para nisso daí. Então, ele mostra que Deus tirou algo do homem e colocou no seu lugar a carne. Ok. Se você for na internet hoje ou agora, aí, se você jogar a palavra báculo, nós vamos encontrar a história de dois cientistas, um cristão e um judeu. Publicaram recentemente em uma das maiores revistas científicas, dizendo que o homem é o único mamífero que não possui o báculo. Todos os mamíferos na face da Terra, macaco, leão, cachorro, morcego, enfim, todos os mamíferos que eu estou lembrando agora possuem o báculo. O homem é o único que não possui. E há na anatomia humana um estudo dizendo que o homem possui a falta do báculo. O que é um báculo? O báculo é um osso que não está ligado a nenhum osso. Nós temos o osso do nosso dedo, que é ligado à mão, e aí por diante, todos os nossos ossos é um interligado ao outro. O báculo não era um osso que não é ligado a nenhum outro osso. Agora, onde está localizado esse báculo? Pegue o seu cachorrinho, o mais comum da sua casa. Todos nós sempre temos um cachorrinho. Você pega o cachorrinho, vira ele de cabeça para baixo. Vira ele de cabeça para baixo, o irmão vai lá, o pênis do cachorrinho, ele é durinho. Existe um osso. Aquilo é um báculo. Eu perguntei
há vários médicos, vários doutores da área de medicina. Ele, Cláudio, claro, há vários artigos sobre isto, dizendo que o homem não tem o báculo, que o faltou, não se sabe quando o homem, em que momento o homem perdeu o báculo. Então, estes dois cientistas, né, dizem ali, nesta publicação, para se publicar algo numa revista científica, pastor, tem que ter base. é muito estudo, muito. É muito estudo. Vá no G1, vai no seu site, aí qualquer de pesquisas, né, coloca a palavra báculo. Então eu perguntei, e ele disse, realmente, o homem perdeu o seu báculo, não sabe-se quando foi isto. Então, Deus, segundo esses dois cientistas, Deus tirou o báculo do homem e colocou o quê? A carne no seu lugar. Tem sentido isto? Tem. As pessoas podem continuar com costela? Pode, sem problema nenhum. A costela veio da ideia da Septuaginta, quando a partir desse momento eles utilizaram pleura. Aí teve a ideia da costela. Por quê? Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Então, por isso veio a ideia da costela. Mas essa posição e esse estudo sobre o báculo não está na Bíblia textual. Isto não está. A Bíblia textual diz que é lado. Costado. Então, eu estou anexando a minha apresentação falando sobre o báculo, né, que eu trago desses dois cientistas, para um cientista cristão e um judeu, para falar sobre isso. Claro que eles, e são dois religiosos, um outro fato importante, pastor, são dois religiosos de conceitos, Então, por isso, essa especulação sobre o báculo que nós temos ouvido aí. Dos irmãos e aqui, né? Ontem eu não falei na detalhes. Amanhã explicarei com detalhes lá com o pastor Jonatas sobre o famoso báculo. O homem é o único mamífero que não possui o báculo. Professor Cláudio, foi um prazer muito grande, né? Nós já estamos aqui, já 1 hora aqui de bate-papo. Eu pergunto aos internautas aí se alguém tem alguma pergunta a fazer, né? O Cláudio Rodrigues aqui que está conosco, quero aqui já mandar aqui um abraço também. Temos aqui a irmã Gilda, lá de Juazeiro, né? Tem a Maria Regilane de Juazeiro, né? A gente tem muitos alunos internautas aqui de Russas, de Maracanaú, de Baturité, da onde eu estava vindo, né? Eu estava voltando de Baturité, correndo para chegar aqui e dar tempo de fazer essa live. Eu quero, então, deixar o seu Cláudio Rodrigues aí para as suas considerações finais e deixar o povo curioso. E como é que eu faço para saber mais alguma coisa? Nós vamos estar tendo uma apresentação amanhã também, né? Através da AME, né? Onde tem o nosso querido pastor Jonas vai estar conosco, né? À frente da AME. A AME que é uma associação que vem crescendo muito, que vem para dar essa colaboração da unidade, né, de vários pastores aqui do estado do Ceará, e nós vamos estar ali no café da manhã da AME, e Cláudio Rodrigues também vai estar conosco, né, trazendo mais curiosidades, né, sobre a Bíblia textual. Mas eu quero abrir agora para as suas considerações finais, né, e a partir daí a gente vai finalizar esse momento agradável que eu trouxe conosco, né? E aqui tem uma pergunta que ainda o Peterson tem uma pergunta antes disso. Peterson está perguntando quantos livros, pastor, tem nessa Bíblia? Eu acredito que isso foi respondido, né? A Bíblia vai ter os mesmos 66, ou não? Houve mudança? É isso. Não houve mudança alguma. Ela possui os mesmos 66 livros. Uma boa pergunta desse irmão. Uma boa pergunta. Sendo que, pastor, a Bíblia textual ela está compaginada, organizada de uma forma diferente. Jesus disse
Jesus disse lá em Lucas, de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Então, a Bíblia textual está, primeiro, os livros, o Pentateuco. Segundo, vem todos os profetas em ordem alfabética. Né? Então, permita-me aqui rapidinho, pastor. Por exemplo, boa pergunta, Pedro. Depois de Deuteronômio, vem Josué e Juízes, é um livro só. Ruth, depois vem o livro dos reinos, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, é um livro só. Obadias, Joel e Jonas, é um livro só. O livro número 10 é Amós, Miqueias, Oséias e Naum. Todos esses livros, pastor, estão em ordem cronológica. Ordem cronológica dos fatos, acontecimentos bíblicos. Por exemplo, se ele pegar o livro de Daniel, começar a ler Daniel, é capítulo 1, 2, 3, 4, 7, 8, 5, 6. Como assim? Então, essa é uma ordem cronológica dos fatos. Imagine um escritor, vai fazer um roteiro do filme. De repente, vem alguém e modifica o filme. Ou então, vamos aqui, pastor, eu vou contar sobre a história do Brasil. Vamos começar com Dom Pedro. E Dom Pedro proclamou a independência. Depois eu passo para Deodoro, que proclamou a República. Depois eu vou para Cabral. Mas está confuso essa sua história, está confuso. Né? Então, a Bíblia textual organiza os fatos bíblicos de acordo com a cronologia bíblica, como tudo se passou, item por item. Todos os profetas. Aí sim você, agora eu estou entendendo. Porque quando você vai lá em Daniel, ele fala um pouco sobre a Babilônia, depois mais adiante, ou lá para trás, o outro fala um pouquinho. Então, tudo isso foi organizado na Bíblia textual. Boa pergunta do irmão, parabenizo. Então, a Bíblia textual também tem essa particularidade sobre a organização dos livros. Agora, ela continuou obedecendo o cânon judaico, né? A questão de tirando também os livros apócrifos, não é isso? Sim, corretamente. E no livro do Daniel, nós sabemos que foi também, no cânon judaico, foi tirada uma parte. Ela obedeceu também essa retirada, né, do livro do Daniel, né? Porque no Daniel também, se a gente for comparar com a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, né, vai ter alguns acréscimos a mais, né, em Daniel. E no seu caso, obedeceu também ao cânon judaico, não é isso? Correto, corretíssimo. Porque, lembrando, a sua base são os livros de Qumran, os rolos de Qumran. Perfeito. Peterson, meu filho, muito obrigado por essa sua pergunta aí, contribuiu muito aqui para a gente dar essa finalização. Cláudio Rodrigues, é com você aí, suas considerações finais, depois nós vamos voltar aqui para finalizar e também ter aquele oração final. Tá bom, pastor, eu agradeço mais uma vez aí pela oportunidade de estar falando da Bíblia textual. Eu digo que a Bíblia textual é algo novo, algo fresco. Ela é uma pérola da palavra de Deus que já foi escrito há muitos anos atrás e apenas nós colocamos isso e traduzimos. Amanhã nós estaremos na igreja Paz e Vida, né? Como o irmão disse, com o pastor Jonatas, e ali, se algum de vocês que querem estar presente, vá até lá, vai escutar um pouquinho mais. Ali eu vou mostrar alguns slides, vou mostrar alguns versículos bíblicos, vamos falar de Gênesis 1:1, da palavra Aleph, Taf, e enfim, nós vamos mencionar tantas coisas. Muito obrigado, pastor, eu sou grato. Quando o pastor estiver lá por Niterói, Rio de Janeiro, me dá um toque, me chama, e vamos ali comer uma boa comida regional. Você já deu de comida regional, né? Com certeza. Tem muita churrascaria, como toda parte tem. Com certeza. Então, muito obrigado, Cláudio. Estaremos com certeza amanhã de manhã, nós vamos estar juntos lá tomando café com o pessoal na Igreja Paz e Vida, né? Ali na Duque de Caxias. Eu acredito que eu vou até também mencionar aqui o número, que é para os irmãos, às vezes, não sabem onde é. Eu vou fazer aqui a propaganda. Pastor João, depois você manda para mim, vou mandar a conta, né, da publicidade aqui, que eu vou estar fazendo aqui de graça aqui para o nosso amigo.
né? Eu vou ver aqui o endereço direitinho aqui da Igreja Paz e Vida. Ele já está mandando aqui para mim aqui. Ele é rápido, ele já está aqui no WhatsApp aqui, já já está me indicando aqui o local. Mas vamos lá. Pronto. É na Avenida de Caxias 403, no centro. Comunidade Cristã Paz e Vida. 9 horas iniciamos com o delicioso café da manhã. Então, você também que está nos ouvindo, quiser participar e aprender um pouco mais com o Cláudio Rodrigues, sinta-se convidado também, que vai ser uma bênção mesmo, né? Quero agradecer mais uma vez a paciência, a experiência de Cláudio Rodrigues. Ele está aqui conosco, nessa simpatia de pessoa. A gente está se conhecendo hoje, mas confesso que já me agradei muito de sua pessoa, né? A gente sente assim Amém. Uma vibração, uma energia muito legal da sua parte. Eu acredito que essa Bíblia textual, ela vem somar para aquilo que Deus quer na nossa vida, que nós possamos aprofundar cada vez mais o nosso conhecimento das palavras, né? A Escritura, e é isso. A gente tem que estar buscando a palavra de Deus, buscando aprender mais de Deus, sabendo que a nossa finitude, né, sempre vai chegar até onde Deus quer que chegue. Às vezes as pessoas querem compreender, Cláudio, demais Deus. Eu digo, rapaz, Deus se faz compreendido desde nossa finitude. Então, tem coisas que tu tem que te aquietar, que é de Deus, não é do homem. Eu sempre brinco muito com o pessoal, os curiosos, né? Mas que bom. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe, né? E vamos orar, então, para finalizar esse momento. E eu vou pedir para o Cláudio Rodrigues para estar orando conosco, né? Finalizando com a oração, pedir o senhor para... Eu comecei orando e você termina orando também. Perfeito, amém. Vamos orar, pastor. Amém. Senhor, eu te agradeço por nós estarmos aqui, por essa live maravilhosa que tivemos, para falar um pouco mais sobre a tua palavra, para levar um pouco mais de entendimento aos nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo. Somos gratos pela nossa vida, somos gratos porque até aqui tu tens nos sustentado, aqui tu estás conosco. Cada vez mais, Senhor, entrego a minha vida, a vida do pastor Edilson, em tuas mãos, a vida dos alunos da faculdade, Senhor, em tuas mãos. Que o teu conhecimento, Senhor, através da tua palavra, através desse instrumento, para que tu venhas aqui, Senhor, do que falamos, venham despertar cada vez mais na vida de cada um, de cada aluno. Isso eu te agradeço, cada dia, todos os dias, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém a todos. Um forte abraço e até amanhã, se assim Deus permitir. Um abraço, pastor. Amém, pastor. Um abraço. Tchau, tchau.